E aí, meu povo da segunda série, beleza? Estamos aqui de volta, né? Para dar continuidade às nossas aulas aí de resolução de exercício, né? Agora, dando início aí ao capítulo 1, Revoluções Liberais do século XIX, né? Já explicamos por que iniciamos pelo capítulo da Revolução Industrial, né? Porque ele veio antes das revoluções do século XIX, né? E vai, inclusive, ajudar a construir, né, os seus principais protagonistas, né? Que é o campesinato, a pequena burguesia e também o movimento operário, né? O nascente movimento operário, né? É importante destacar também que esse capítulo, né, a gente precisa lembrar de algumas coisas para responder às questões. Lembrar do princípio de restauração, que foi organizado pelo Congresso de Viena e pela Santa Aliança com o objetivo de impedir o avanço das ideias liberais e também, né, fazer com que o mapa da Europa fosse reformulado, inclusive anterior à Revolução Francesa, né? Construir também aí, as bases para a tentativa de manter o absolutismo no poder, né? Restaurando as monarquias que foram depostas por Napoleão, né? Mas principalmente através dos 3 princípios de restauração, de legitimidade e de equilíbrio, né? Impedir o avanço, né, dos movimentos liberais. Só que ao invés do Congresso de Viena, né, e da Santa Aliança fazer isso, né, com o passar do tempo, em menos de 15 anos, as ideias liberais vão ser disseminadas por toda a Europa, né, e também para a América Latina, né, pelos seus movimentos de emancipação, né, política na América Espanhola, na América Portuguesa e também, né, nos Estados Unidos da América, que vai dar início aí, né, aos Estados Unidos da América. É importante destacar, tá? Então, dentro desse novo processo revolucionário, a classe burguesa deixa de ser a sua vanguarda, né, e passa a ser a sua retaguarda. Ela passa a não construir mais o processo de mobilizações das revoluções liberais. Ela vai conquistar o poder através da Revolução Francesa, né? Ela vai consolidar esse poder econômico e político após o período napoleônico, né? E vai lutar, né, para manter aquilo que ela tinha. Então ela não vai apoiar, né, do ponto de vista físico, né? Não vai participar diretamente desses processos revolucionários, né? A Primavera dos Povos tinha como principal pautas importantes a questão do nacionalismo, né? A defesa do povo poder decidir sobre a sua própria vida, a autodeterminação dos povos, né? O liberalismo, que vai se expandir a partir das ideias do John Locke também, né? E principalmente, né, a necessidade de acabar com os movimentos, melhor dizendo, de acabar com o absolutismo monárquico, tá? Que ainda existia em alguns países. Por exemplo, na Rússia, o czarismo vai existir aí até a Revolução de 1917, até o século XX, né? Com características, inclusive, semi-feudais, né? E as revoluções de 1830 e 1848, que são chamadas de Primavera dos Povos, são importantes, né? Porque esses movimentos, eles vão ser rápidos, eles vão derrubar muitas monarquias, né, e muitos governos autoritários, vão colocar-se como representantes do povo, mas não vai ter um projeto social que unificasse todo mundo, né? Porque a maior parte das suas direções organizativas e políticas, né, vão oscilar entre a pauperização da classe operária nascente, né, e o enriquecimento, né, dos grandes proprietários da classe burguesa, né? E por essa oscilação, por esse policlassismo, certo? Esses movimentos não vão conseguir construir um projeto social. E eles vão inspirar novos projetos sociais, né? Que a partir das revoluções de 1848 vão crescer, né? O liberalismo, o nacionalismo, né? As vertentes do socialismo, né? O socialismo utópico, o socialismo científico, do Karl Marx e do Engels, né? O movimento anarquista, as chamadas novas doutrinas sociais, tá? E também vão inspirar movimentos na América Latina e no Brasil, como, por exemplo, a Revolução Praieira, que vai acontecer em Pernambuco, né? Com seu Manifesto ao Mundo, vai ter como uma das suas inspirações as revoluções de 1848 e a Primavera dos Povos, tá? Com a questão republicana e etc, tá bom?
Então, vamos aí para as questões, né, depois dessa revisão aí rapidinha do conteúdo, né, para o que interessa. Vou abrir aqui meu livro digital, certo? E antes vamos ver a lâmina das questões que vamos responder. Esse capítulo ele não possui, né, um QR Code, tá? Mas eu vou ver se na próxima aula, né, existe aí um Arrasa Enem para vocês fazerem, tá? Para vocês assistirem tudo. Vou olhar se o capítulo possui alguma coisa realmente é isso. E na próxima aula eu prometo que coloco, né, aí para vocês se tiver. Então hoje nós vamos responder as atividades 2 do DH da página 631 e 6, né, e 4 e 6 da 632 dos complementares, tá? Vou abrir aqui meu livro digital já nas questões para a gente começar e não perder mais tempo. Abra o seu aí em casa, né, seu livrinho físico, né, se não tiver, né, e quem está sem livro, copia que tudo vai ser importante para você tirar a dúvida com a gente nas lives, tá? Tirar aqui a laminazinha. Pronto. Já abri aqui na questão, né? Aqui, ó, questão 2, certo? Do desenvolvendo habilidades, né? Primeiramente, nós estamos vendo aqui uma figura, né, muito clássica na história, né, que é justamente, né, a liberdade segurando a bandeira da França, né, um dos símbolos das revoluções liberais, que foi pintada, né, pelo Delacroix, né, intitulada A Liberdade, guiando o povo em 1830. Está se referindo tanto à questão da Revolução Francesa como sua continuidade, se a gente puder dizer assim, né? Principalmente das classes populares, que foram as revoluções de 1830 que realmente destravaram, né, as monarquias absolutistas que ainda existiam, né? É importante colocar isso em prática. E essa imagem representa esse momento histórico da Primavera dos Povos, né, da luta do liberalismo contra o movimento da restauração, né, e principalmente, né, pelas nacionalidades oprimidas, né, e contra as opressões que ainda existiam na sociedade europeia da época, tá? Vamos dar uma lida aqui no que é a questão. Observe a imagem do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade Guiando o Povo, e assinale a alternativa correta. É uma questãozinha da Unicamp de 2014, certo? Vamos lá. Os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo com seus instrumentos de ofício nas mãos? Aqui a gente vê alguns camponeses, só que nós estamos vendo a maior parte deles segurando armas, né, e a bandeira. Pontinho na A, vamos ver os outros. O quadro evoca, né, temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor e a figura da liberdade, mas retrata um ato político assentado na teoria bolchevique? Não. A teoria bolchevique só vai surgir, né, do final do século XIX para o início do século XX, né, e nós estamos falando da primeira metade do século XIX, e isso não é possível. O item B está falso. Estava sendo construída a ideia de socialismo aqui ainda, né? O Marx ainda não tinha constituído, né, aqui nesse período, a ideia do socialismo científico, que vai inspirar, né, a Revolução Bolchevique em 1917. Então, aqui está totalmente fora de contexto, o item B está falso. C. O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor? Opa! Pode ser essa. Certo? Pode ser essa. Pontinho na C também. D. No quadro, vê-se uma barricada fronte militar da guerra entre nobres e servos durante a Revolução Francesa. Não. Aqui o contexto é 1830. A Revolução Francesa já tinha acabado. Certo? Sendo que a liberdade encarna os ideais aristocráticos. Também não. O item D está falso. Estamos entre o C e o A.
Os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo com seus instrumentos de ofício nas mãos? Não dá para perceber isso na foto. Existem alguns camponeses aí, né, com foices, certo? Com machados, etc., mas com instrumentos agrícolas, mas não dá para perceber, né, que eles estão envolvidos aqui, né? O item correto da questão é o item C. O quadro mostra o ideário da Revolução Francesa reavivado pelas lutas de 1830 na França, quanto à posição política do pintor, né, que fabricou a pintura nesse contexto, né? Tendo em vista que a arte ela também reflete o momento social e histórico do pintor, reflete as suas inquietações. Então, o item correto da questão, item C, de casa, tá? Agora, vamos para as questões, né, aí dos complementares, A2 e A4. Não, A4 e A6, tá? Aqui, ó, questão 4. Vou tomar aqui um pouquinho d'água, tá? A razão mais profunda do naturalismo, né, foi a experiência política da geração de 1848. Está se referindo aqui à Primavera dos Povos, né, que defendia o nacionalismo, a autodeterminação dos povos, que defendia a necessidade, né, de reforma agrária, né, a mobilização, né, da pequena burguesia e do movimento camponês, que defendia o liberalismo, né, e o fim, né, do absolutismo monárquico, né. O fracasso da Revolução, né, a repressão e a ascensão de Luiz Napoleão, né, uma torva experiência que obrigou os escritores a uma concentração nos fatos, a um enfrentamento com a realidade, a mais rigorosa objetividade no plano artístico e no plano ético, a solidariedade social e o ativismo político. Ele está se referindo aqui a alguns contextos no qual houve um momento de revoluções vitoriosas e também houve uma espécie de derrotas, né, que vai acontecer com a subida de Luiz Napoleão, né, aí na França, né, e a derrota, né, da Segunda República Francesa, certo? Com uma espécie de tentativa de restaurar, né, o absolutismo. E também, né, nesse contexto, né, o plano ético de nacionalismo, né, de ativismo político, né, e de solidariedade entre as classes que participaram desses processos, que não mais vai ter a burguesia à frente, mas vai ter aí o campesinato, né, o movimento operário nascente, né, e também, né, a pequena burguesia, né, os sans-culottes, os pequenos proprietários, tanto da cidade quanto do campo, tá? Vamos lá. Oliveira Franklin, literatura e revolução. Considere os itens a seguir, né, e vamos assinalar aqui em cima, ó, a sequência correta. Considere os itens a seguir. O Manifesto Comunista, que vai se inspirar nas revoluções de 1848 para ser escrito, principalmente por um grupo organizativo de trabalhadores chamados, né, de Liga dos Comuns na Inglaterra, é daí que vem o nome comunismo, certo? Não foi criado pelo Marx, tá? A Liga dos Comuns vai pedir aos intelectuais, né, que defendiam o movimento operário como Marx e Engels para escrever, né, sobre o movimento operário, para escrever uma plataforma de reivindicações para o movimento operário inglês. É assim que vai surgir o movimento comunista, como uma plataforma política da Liga dos Comuns, né, que queria que fosse um projeto para a classe operária internacional, tá? Ó, o Manifesto Comunista insistia que a finalidade imediata dos comunistas era pôr fim à dominação burguesa. Beleza. Mesmo em sua versão civilizada, liberal e levar o proletariado à conquista do poder político. Verdadeiro. Certo? É mais ou menos isso que tinha, né, descrito no Manifesto Comunista. Certo? E tem um verdadeiro.
Nesse ano, foram tomadas na Europa diversas medidas que tinham por objetivo conter o avanço das ideias liberais, disseminadas durante a expansão napoleônica, bem como restaurar a situação vigente antes da Europa burguesa, certo? Verdadeiro, certo? O princípio de restauração pretendia isso, só que ele está falando aqui do contexto, né, da geração de 1848, isso aqui já tinha acontecido, pode ser que o item 2 seja falso. Vamos dar uma lida aí. 3. As revoluções da Primavera dos Povos foram desencadeadas e vencidas em um período mínimo de tempo, beleza? Porém, contribuíram para o fim da política tradicional das monarquias na Europa Ocidental, que acreditavam na teoria do direito divino. Verdadeiro, certo? O item 3 é verdadeiro. Vamos lá, item 4. Então nós temos aí, né, o item 1 e 3 até agora verdadeiros, ou possivelmente verdadeiros. Vamos lá. Item 4. O Haiti, influenciado pelos ideais dos movimentos revolucionários dessa década, tornou-se o primeiro país latino-americano a se constituir uma nação negra independente após a revolta de escravos. Verdadeiro também, né? Vamos ver aí a sequência dos itens acima. Sobre os acontecimentos que marcaram o ano em que o texto se refere, é correto afirmar somente que está afirmado em... Vamos lá. A Revolução Haitiana, ela vai acontecer, né, no início do século XIX, certo? Em 1804, 1806, se eu não me engano, certo? Ela reflete todo esse contexto, porém, aí o ano de 1848 e as revoluções da Primavera dos Povos não se relacionam a eles, tá? Então, os únicos itens que se relacionam aí à Primavera dos Povos, né, é o item 1 e o item 3, certo? Nesse contexto aí, né, o Manifesto Comunista que vai ser escrito, e também, né, a Primavera dos Povos, né, e as revoluções de 1848, tá? Item correto da questão aí da PUC de Campinas, né? O item B, questões 1 e 3, certo? Questão 1 e 3, itens 1 e 3, questão correta aí, o item correto, o item B da questão 4, tá? Vamos lá. A questão 6, ela possui dois itens para serem respondidos aí, ou nas suas anotações aqui, ó, ou no seu caderno, tá? Por que eu peguei essa questão? Porque ela é muito boa. E também ela ajuda a entender um pouco do conteúdo. É um discurso do Alex Tocqueville, né, um dos grandes nomes aí da história política francesa, né? Vai escrever também um clássico, que é A Democracia na América. Vai dizer assim, ó: discurso na Câmara dos Deputados de Paris. No momento em que estamos, creio que dormimos sobre um vulcão. Ele está se referindo da possibilidade de acontecer novas mobilizações liberais. Não ouves, então, por uma espécie de intuição instintiva que não se pode analisar, mas que é certa, que o solo treme de novo na Europa. Ele está se referindo às revoluções de 1830 e 1848, a Primavera dos Povos, tá? Não ouves, então, como direi, um vento de revolução que paira pelo ar. 29 de janeiro de 1848, Alex Tocqueville, Lembranças de 1848, As Jornadas Revolucionárias de Paris, né? Companhia das Letras, 1991. As palavras de Alex Tocqueville concretizam ao longo do ano de 1848, marcado por uma série de revoluções que agitaram não só a Europa, mas também a América. Beleza. As duas condições relacionadas às camadas populares que contribuíram para a eclosão dessas revoluções na França, né? A luta contra o princípio de restauração do absolutismo, certo? E tem a luta contra o princípio de restauração do absolutismo e também, né, a luta, né, pelas nacionalidades
para que o povo pudesse decidir, né, qual seria o regime político a ser seguido, certo? O liberalismo, tá? Letra A luta contra o princípio de restauração do absolutismo, certo? Vírgula, né? E também, né, na defesa da autodeterminação dos povos, do povo ter o direito de decidir o que é melhor para a sociedade, através das suas liberdades democráticas, né, da luta pelos direitos civis, certo? Da participação popular, da reforma agrária, de tudo aquilo que não foi conquistado durante, né, a Revolução Francesa e que agora acontece novamente, só que sem o apoio da classe burguesa. Tá? Essa é a resposta do item A. Anota aí direitinho, certo? Item B. Um movimento revolucionário ocorrido no Brasil, apontando um fator para a sua eclosão, né? Um dos movimentos revolucionários que vão se inspirar, né, por parte do Brasil na Revolução de 1848 é a Revolução Praieira, certo? Que vai defender, né, a ideia de república, né, a ideia de uma nacionalidade brasileira, né, e também, né, de direitos democráticos, direitos civis que não eram dados, né, às classes médias urbanas e também à pequena burguesia no Brasil, tá? Através do chamado Manifesto ao Mundo. Então, resposta do item B, Revolução Praieira, né, e ideias liberais, como participação política, república, certo? E direitos civis, né? Certo? Direitos civis. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da resposta das nossas questões, né? Continue acompanhando as nossas aulas aí do CPM no YouTube, tá bom? A Agenda Edu, né, vai estar aí com as diretrizes da semana, não deixe de vê-la, né? Porque vai estar postada a aula de conteúdo e esta aula de resolução de exercício, tá? E não deixe de acompanhar as nossas lives nas sextas-feiras, tá bom? Outra dica importante é continue respondendo as atividades do Portal SAI e algumas vão ser repostadas, né? Então aproveitem a oportunidade para fazer com que a sua nota de MA não caia, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.